E aí, galerinha, beleza? Vamos que vamos, aula do 8º ano, Revolução Francesa. Nós falamos da Revolução Industrial até agora, né? Mas lembrando daquilo que a gente começou lá no início, das revoluções, das ideias iluministas, do iluminismo, né? Como a mudança de forma de pensar dos seres humanos. Nós vimos que o grande pensador britânico John Locke vai influenciar as revoluções inglesas. As revoluções inglesas, junto com os pensadores franceses, né? A gente falou muito de Voltaire, de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau. Esses caras vão influenciar, né, as classes que estão formando o mais prejudicado, o grupo menos privilegiado do antigo regime francês. Bem, primeiro a gente entender como que funciona o antigo regime francês, que é essa construção que vai ser debatida e combatida pelos revolucionários da Revolução Francesa. Bem, aqui nós temos uma divisão um pouco parecida com aquilo que a gente estudou lá na Idade Média, né? Primeiro estado, isso abaixo da figura do absolutismo real. Você tem o primeiro estado, o clero, a igreja. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, que era 98% da população, era os camponeses, trabalhadores liberais, o restante da burguesia que ainda não tinha alcançado os seus títulos de nobreza. A gente entender como que essa construção ela era tão complicada e tão complexa, fora os 98% da população que a gente vê aqui que são, na verdade, não tem privilégio, né? Na verdade só pagam impostos, porque esse grupo aqui era isento, esse grupo aqui também é isento. Esse grupo pagava impostos à nobreza e ao rei e ainda pagava o dízimo ao clero, né? Dentro do clero você tinha o alto clero e o baixo clero. O alto clero, dono de terras, rico, né? Dono de títulos, vivendo no luxo e no conforto, enquanto o baixo clero, esse grupo também era um pouco mais próximo do populacho. Então havia uma divisão nos próprios estamentos dessa sociedade do antigo regime. Aqui no segundo estado você tinha 3 tipos de nobreza. A nobreza provincial, que era a famosa nobreza, se a gente falar da Inglaterra, a nobreza dos lords, né? Os grandes antigos proprietários de terra, mas falando de França, a nobreza feudal. Os donos dos feudos, né? Aqueles grupos antigos que ainda viviam até com um regime semi-feudal nas suas terras, antes que ainda havia os servos que trabalhavam para si. A nobreza togada, que é aqueles burgueses que conseguiram alcançar sucesso e comprar, né, os seus títulos de nobreza, por mais que sofressem ainda a questão de dizer assim, tu não nasceu nobre, tu não nasceu de sangue azul, né? Você, na verdade, comprou, né? Mas eles conquistaram um espaço nesse antigo regime, e a nobreza palaciana, aquela que vivia da pensão do rei, né, da corte, que vivia naquele antro de intrigas, de discussões, né, dentro da corte francesa. Bem, lembrar que a corte francesa era a corte, o luxo, a ostentação. Quando se fala de monarquia, quando se fala de poder absoluto, vai sempre se colocar a França como a monarquia que mais, né, colocou essa posição, mais acendeu, né, o status da grande monarquia a ser olhada e copiada pelos outros monarcas. Vários ritos, cheios de rituais, né, do rei e da família real. Muito luxo, muito conforto, né? E a gente tem as figuras de alguns reis poderosos na França, né? O rei Luís XIV, o rei Luís XV, o Estado sou eu, o rei Sol, né? E agora a gente vai ter os antecedentes para essa crise. Em cima desses antecedentes é a própria questão do absolutismo real, porque era o que era combatido pelas ideias iluministas, né? E nas revoluções inglesas, os franceses viram os ingleses submeter o rei a uma constituição, a depois até a monarquia parlamentar. Então isso era uma coisa que já era uma das discussões desses revolucionários. A outra questão, a França vinha de uma guerra dos 7 anos em que perdeu para a Inglaterra, e aí, como ranço disso, o que a França vai fazer? A França vai apoiar aos Estados Unidos na luta pela independência contra os ingleses, né? Então vai oferecer armas, vai mandar exércitos, vai emprestar dinheiro, vai investir nessa guerra, e com isso, né, a gente vai ter um gasto que não era esperado dos franceses. Esse processo de independência dos Estados Unidos vai custar muito caro aos cofres franceses. Aqui nós temos o terceiro fator, crise econômica gerada por questões climáticas. Nos últimos anos, as safras francesas de grãos foram
elas sofreram com crises climáticas que aconteceram na França, invernos muito rígidos, né, secos. Então, com isso, a produção de grãos ela foi enfraquecida, né, e começou a se existir escassez de pão e começou a se existir a fome, afetando as classes mais populares. A família real. A formação da família no período da Revolução Francesa também é outra questão a se entender como antecedente. Ascendeu, né, o novo rei, Luís XVI, um rei que era considerado tímido e até por alguns historiadores um rei fraco, né, com uma figura muito fraca em questão diferente dos seus antepassados, que tinha uma figura muito forte, centrada em si próprio. Então o rei Luís XVI, ele muitas vezes era passado como um rei muito frágil, um rei que era muito demorado em tomar decisões, né, e ainda por cima o seu casamento com uma princesa, ainda adolescente, Maria Antonieta, que ao contrário era exibicionista, gostava de gastar, né, os gastos com a corte. Ela fica famosa como Maria Antonieta, rainha da moda, porque cada vez que ela se apresentava era com um vestido novo, com um chapéu novo. Cria-se na corte a ideia dos chapéus, né, da roupa de moda, tudo isso porque Maria Antonieta ela gostava de ostentar muito esse luxo, até diante da crise econômica que a França já passava. Então, toda essa questão, também a contestação do casamento deles pela demora de dar, né, herdeiros à coroa, passa uma nuvem de questões, de dúvidas sobre esse verdadeiro casamento da família real, sobre essa verdadeira realidade dessa família real. Então, passa também para o povo francês uma família real que, de repente, não tem, né, o quilate do que deveria o povo francês ter. A rainha era austríaca, a princesa Maria Antonieta, que chega e se torna rainha da França, era austríaca. Bem, depois, por último aqui, vai ser o quê? Diante de todo esse sistema, o rei francês ele muda, né, o ministro das finanças dele, e aí o que vai se entender e se enxergar que a França precisa urgentemente de uma reforma fiscal para colocar as contas em dias e manter a monarquia tranquila. E o que o rei vai fazer? Primeira situação que o rei vai tomar a decisão é de mandar, né, uma solução para ser decidida pela Assembleia dos Notáveis, que era o que? Uma reforma fiscal, em que o clero, como até a nobreza, teria que participar, né, agora pagando impostos à coroa, ajudando a restabelecer, né, o cofre do Tesouro Nacional da França. E aí o que vai acontecer? Claramente a Assembleia dos Notáveis era formada só pela nobreza e o clero. E claramente eles vão ir contra, não vão aceitar, vão rejeitar a reforma fiscal, ainda vão ameaçar a imagem do rei com a questão da Inglaterra. Olha lá, a monarquia parlamentar. Né? Tipo assim, se você não der solução, a gente dá a solução ao caso. E o que vai acontecer? O rei, em contrapartida, ele vai tomar a decisão de convocar os Estados Gerais. Aí entra o outro capítulo importante desse momento histórico, porque é esse Estados Gerais em que se vai ser colocado os 3 estamentos dentro de uma sala para votar. Só que antes de a gente entrar no que acontece nesses Estados Gerais, vamos pensar como que funcionava essa convocação dos Estados Gerais. Aqui funcionava assim, cada estado desse, normalmente ele votava como um voto. E isso vai ser o grande conflito dos Estados Gerais, porque o terceiro estado, que representa 98%, também entrava com voto. Então, normalmente as decisões sempre atendia o clero e a nobreza, sempre 2-1, né? Porque a preocupação deles era sempre da manutenção dos privilégios deles, né, de manter do jeito que estava toda a situação para não ter, né, nenhuma preocupação, um questionamento aos privilégios que eles tinham. Então a gente vê aí que essa convocação dos Estados Gerais já surge com toda uma crise, né, colocada sobre a mesa. Vamos para o próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso.